Pessoal, hoje nós recebemos a Mariane Marchiori. Ela é uma das sócias fundadoras do Grupo Suplay, responsável pela Max Titânio, a nossa patrocinadora, e pela Probiótica. Vocês vão entender o que é a Suplay, Probiótica, Max Titânio, mas acima de tudo vocês terão a oportunidade de conhecer a história de uma empreendedora nata. Uma mulher de 35 anos de idade que conseguiu construir o maior conglomerado de suplementação esportiva da América Latina. A maior potência na suplementação esportiva e com detalhe, começou do zero. A Mariane não tem, como a Suplay, uma herança. Foi fundada do zero. Então, se você quer se inspirar para um dia tornar-se um grande empresário, ou se você, mico e pequeno empresário, quer uma inspiração, fique conosco, porque eu garanto para vocês, essa história é incrível. Mari, obrigado por aceitar o nosso convite. Sei que você é um pouco meio avessa à rede social, à exposição, não é muito o seu perfil, mas a galera pediu demais você aqui. A galera pediu. Pediu ou não pediu, Mauricião? Pediu muito, pediu muito. A galera pediu demais. A galera tá pedindo aqui um monte de coisa, Renato. Estão pedindo pra Mari adotar. O melhor comentário aqui é que a metade do PIB brasileiro tá nessa sala. Obrigado, Mar. Obrigada a você. Obrigada pela oportunidade de a gente poder contar um pouco da nossa história, né? E tudo que a gente vem realizando juntos nesse tempo que a gente vem trabalhando também. Bom, pessoal, logo mais o chat está aberto para perguntas, mas por enquanto eu quero que vocês primeiro ouçam um pouco a história. Com quantos anos você abriu a Max Titânio? 19. 19 anos? 19 anos. Hoje você tem 35 anos? 35 anos, sim. Fiz 35 anos. Eu tinha 19 anos, o Alberto, meu sócio, 19 também, e o Carlos, que é um pouquinho mais velho, tinha 22 anos na época. Com 19 anos a gente já começou a caminhada. Eu estava no 3º ano de faculdade. O Carlos Felipe tem quantos anos? Hoje ele tem 39 anos. Tá, 39. então ele tinha 23. Tá. A pergunta é, aonde você nasceu? Eu nasci em Araraquara, que é uma cidade muito próxima a Matão, mas sempre morei em Matão, que é interior do estado de São Paulo, fica uns 350 quilômetros de São Paulo. Os meninos também são de lá, então a gente praticamente amigos, né, de família. Então, praticamente cresci, né, em Matão e tô lá até hoje. A indústria é lá em Matão. Vocês eram amigos, colegas? Sim, eu estudei com o Alberto de infância, assim, então estudei com o Alberto desde o meu 1º ano, depois a gente foi em escolas diferentes no colegial, mas a gente sempre foi numa turma de amigos. E aí que nasceu a vontade de querer empreender, e aí a gente se encontrou assim, começou a pensar no que a gente ia empreender. E aí foi que nasceu a Suplay. Com 19 anos de idade, você resolveu abrir a Suplay. Mas você já trabalhava em alguma coisa na área? Você treinava? Por que uma marca de suplementos? Então, a gente treinava, eu e o Alberto, a gente treinava e a gente sempre gostou de saudabilidade, porque o que mais me orgulha é a gente poder vender saúde, né? Na época, suplemento alimentar não estava linkada tanto à saudabilidade, né? Então, você sabe disso. Mas a gente sabia, então a gente foi estudar, então a gente sabia que esse é o futuro ainda, né? Não, já hoje é muito presente, né, na nossa vida, mas é o futuro. Eu sempre quis empreender, né? Na realidade, começou com uma vontade de começar uma empresa, porque eu perdi meu pai com 15 anos e ele me deixou uma herança. Ele me deixou um seguro de vida. Então, quando eu Você é filha única? Não. Então, quando eu fiz 18 anos, eu queria investir o dinheiro. Naquela época não tinha essas coisas de investimentos, de viver de renda, né? Não tinha, então eu queria Até porque não devia ser muita grana também, né? Não. Muita pouca, sim. Hoje é muito pouco dinheiro, assim. Mas eu queria começar para, né, construir alguma coisa, né? Então, sempre pensei nisso. Eu queria construir muito alguma coisa para ter um futuro, né? De empreendimento e de construir algo que fizesse sentido para a minha vida e para a vida das pessoas. E aí, quando a gente começou a estudar em o que abrir, né, pensando em futuro, pensando
em saúde, pensando em esportes, a gente decidiu abrir a empresa de suplemento alimentar, que na época, pela vigilância sanitária, só podia abrir com registro de produtos. Então, a gente abriu a empresa com um único produto, porque era o único produto que a gente tinha registro. E aí, até então, a gente colocava outros registros para tendo mais produtos no portfólio. Você pegou a legislação antiga ainda? A legislação antiga. A legislação antiga era burocrática. Creatina era proibido. Era quase igual remédio. Creatina era proibido. BCA demorava 1 ano e meio para sair o registro. L-carnitina proibido. Proibido. Whey protein demorava 1 ano para sair o registro. Então, era assim, hoje mudou. A gente fez mudar também muito a realidade, né, com a associação, trazendo a Anvisa mais próxima ao suplemento alimentar, tendo hoje um braço de suplemento alimentar na Anvisa, porque antes a gente era meio medicamento e meio alimento, hoje a gente é visto como suplemento alimentar na legislação da Anvisa. Então, a gente foi construindo essa história junto, né, com associações, para hoje facilitar o suplemento alimentar na vida de todos os brasileiros. Que legal. Bom, você trabalhava com o quê? Eu comecei a trabalhar, minha mãe tinha uma lanchonete na frente do hospital. E foi muito legal que lá... Em Araraquara ou Matão? Em Matão. Foi muito legal que lá eu acho que eu aprendi a servir, assim. Você trabalhava como auxiliar de balcão ali? Como auxiliar, fazia tudo. Então, eu chegava da escola, 12h30, 12h40, e servia o almoço. Então, lá tinha almoço, servia os lanches. Então, comecei por ali, né? Aí, logo depois, meu pai faleceu, tal. Terminei meu colegial, entrei na faculdade, entrei muito nova, entrei com 17 anos na faculdade. De quê? Direito, sou formada em Direito. Formada em Direito? Sou formada em Direito. Eu não sabia. Pois sou formada em Direito. Que legal. Você entrou fazendo faculdade de Direito? Entrei fazendo faculdade de Direito. Os primeiros 3 anos fiz estágio em delegacia. Fui ser secretária de um advogado, que eu tenho hoje ele como um amigo meu, assim. Um senhor que foi muito bom para mim também. Então, fazia tudo lá, né? Era secretária e ajudava ele nos processos. Até a gente abrir a empresa. E, mesmo assim, eu continuei trabalhando, né? A gente foi comprando maquinário, né? Foi decidindo qual maquinário comprar. Não entendia nada na época, então foi bastante erros, né? Alguns acertos também. E aí, quando a empresa estava toda pronta, toda montada, eu falei, não, agora é hora de eu realmente, junto com o Carlos, o Alberto, na época, fazia faculdade de Engenharia de Alimentos na Unicamp. Então, ele vinha de final de semana... Tudo a ver. Ele vinha de final de semana. Ele já entrou na faculdade pensando na Suplay mesmo. E aí, ele vinha de final de semana, trabalhava de final de semana, e eu e o Carlos trabalhava durante a semana. Moleque! Tudo moleque. Mauricião, 19 anos de idade. Renato, 19 anos eu tava comendo terra. 19... O Gui tem 22. 19 eu tava comendo terra, Renato. Você tem noção? Ó, o Alberto... Para quem não conhece, tá, pessoal? O Alberto, ele é o sócio da Mariane e eu trabalho muito em chão de fábrica. A vida inteira eu trabalhei em chão de fábrica. O Alberto é um gênio da fabricação de suplementação esportiva. Se você é um consumidor dos produtos da Max Titânio, você pode observar que a melhor saborização é nossa. E isso tem muito dedo do Alberto. Porque ele é engenheiro de alimentos formado na Unicamp e desde os seus 19 anos de idade ele trabalha com isso. Então ele é um gênio da indústria de suplementação e para nossa sorte ele é sócio, então não tem risco de levar ele embora. Mas ele ia para a faculdade de final de semana e voltava para ficar trabalhando. De final de semana para ficar trabalhando com a gente. Tudo menino. Menino, assim. Todo mundo fala, nossa, vocês fizeram um planejamento. Eu falei, gente, com 19 anos não tinha, né, todo esse planejamento, mas... É engraçado esse espírito empreendedor. A gente sabia que a gente queria fazer alguma coisa pro bem, assim. A gente está trabalhando com esporte. O esporte salva vidas, né, Renato? Você sabe disso. Quantas vidas a gente salva através do esporte e através da alimentação saudável. Então, era uma diversão, mas, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. A gente vai fazer alguma coisa muito diferente, assim, no Brasil, que a gente tem. Logo depois que eu abri, eu vendi meu carro. Eu tinha um Fox, viu, Mauricião? Aí, Fox. Tinha um Fox. Lembro até hoje, um Fox preto também. Nós abrimos, eu vendi meu carro, eu falei, eu vou para os Estados Unidos. Eu vou nas férias da minha faculdade. Então, eu fechei todo as minhas matérias até o 3º bimestre.
E eu falei para os meus professores, olha, eu vou para os Estados Unidos, eu volto em janeiro, então eu consegui sair da faculdade em novembro para estudar o mercado nos Estados Unidos. Então, deixei aqui com os meninos, fui para os Estados Unidos, vivenciei o que era suplemento alimentar lá, todo o portfólio público, foi muito engraçado. E logo quando eu cheguei lá... Você foi para fazer camping? Fui para estudar, para entender como é que funciona a suplementação esportiva no país mais desenvolvido na área. Exatamente, para fazer pesquisa, para ir em loja. Ficava em loja lá. Quanto tempo? Fiquei de novembro a final de janeiro. Até porque aí eu precisava voltar para terminar minha faculdade. Né? 3 meses nos Estados Unidos? 3 meses. 3 meses. E quando você voltou? Voltou com a cabeça cheia de ideia? Voltei com a cabeça cheia de ideia. A gente precisa fazer alguma coisa com a legislação aqui, porque a gente está muito atrasado. Hoje, assim, com muito orgulho, a gente fala assim, nossa, hoje os brasileiros eles têm acesso às melhores suplementações, às melhores substâncias, os melhores sabores, né, as aromatizações, as matérias-primas. Então, hoje nós temos as melhores condições de suplementação alimentar, mas não era assim, né? Então, a gente foi construindo isso ao longo dos anos.